O país do vídeo de hoje é a Eslovênia. A Eslovênia é um pequeno país da Europa Central, limitado a norte pela Áustria, a leste pela Hungria, a leste e sul pela Croácia e a oeste pela Itália e pelo Mar Adriático. O país está localizado no encontro de 4 grandes regiões europeias: a região dos Alpes, a Dinárica, a Panônica e a Mediterrânica. A sua capital é Ljubljana e é essa cidade que estamos mostrando no vídeo. E também Ljubljana é a cidade mais populosa do país. A língua oficial é o esloveno. O governo é uma república parlamentarista. A moeda é o euro. Faz parte da União Europeia e também é o único ex-país comunista a fazer parte ao mesmo tempo da União Europeia, do Acordo de Schengen, da Zona Euro, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, do Conselho da Europa e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa aí é a zona central e principal da capital Ljubljana. É o local onde todos marcam para se encontrar, divertir, onde as principais coisas acontecem na capital. Ao longo da sua história, o país fez parte do Império Romano, do Império Bizantino, da República de Veneza, do Ducado de Caratânia, do Sacro Império Romano-Germânico, da Monarquia de Habsburgo, do Império Austríaco, do Império Austro-Húngaro, do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos e, a partir de 1945, da República Socialista Federativa da Iugoslávia, até finalmente conquistar sua independência em 1991. Essa aí é a Igreja Franciscana da Anunciação e ela fica localizada bem no centro da principal praça da cidade. Em relação à religião, os eslovenos são, em sua maioria, tradicionalmente cristãos. Cerca de 70% da população se declara cristã e, em sua grande maioria, são católicos. A população total é estimada em cerca de 2 milhões e 100 mil habitantes, o que faz da Eslovênia um dos países com menor densidade populacional da Europa, pois tem apenas cerca de 99 habitantes por quilômetro quadrado. Em relação à etnicidade, a maioria da população, cerca de 85%, declara-se eslovena. A seguir aparecem habitantes declarados como sendo de países da antiga Iugoslávia, como sérvios, croatas e bósnios. Apesar do idioma oficial do país ser o esloveno, o húngaro e o italiano aparecem em várias regiões pela grande misturas étnicas ao longo das fronteiras com a Itália e a Hungria. Quando falamos de economia, a indústria do país concentra-se principalmente na produção de produtos químicos, componentes de automóveis, produtos metálicos, aparelhos e utensílios elétricos, mobiliário e têxteis. Enquanto era integrada à Iugoslávia e, consequentemente, à União Soviética, o sistema econômico do país tinha como uma das suas principais características o regime social de propriedade, que faz parte do comunismo. Com a independência em 1991, foi iniciado um processo de transição, priorizando a estabilidade em relação às reformas. E com isso, houve um ritmo acelerado para conseguir executar as privatizações. Depois da independência do país da União Soviética e, consequentemente, abandono do regime comunista, o país nos últimos anos apresentou uma significativa melhoria em seus indicadores socioeconômicos, refletindo por seu índice de desenvolvimento humano, da ordem de 0,90, sendo o 24º maior do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Esse rio aí atrás é o principal da capital. Ele corta todo o centro e boa parte de Ljubljana. O nome desse rio é Ljubljanica. Ele é uma das principais características do centro histórico e faz parte do cartão postal da cidade. A maior parte dos rios eslovênios fluem em direção ao famoso rio Danúbio. Em relação ao turismo, a Eslovênia é muito conhecida pelas suas montanhas, pelas suas estações de esqui e pelos seus lagos. E falando de lagos, tem um lago muito famoso na Eslovênia, que é o Lago Bled. É um lago glacial abastecido por fontes termais que fica na cidade de Bled, outra cidade interessante para vocês conhecerem, além da capital Ljubljana, porque Bled tem uma ilhota com a igreja e um castelo medieval bem no topo. Fica uma coisa bem típica e diferente. Já na capital de Eslovênia, em Ljubljana, podemos apreciar uma arquitetura rebuscada. Vamos ver fachadas de estilo barroco se misturando com a arquitetura do século XX de Joe Plzeňik, um arquiteto nascido na cidade, cuja famosa ponte tripla, aquela que mostramos já no início do vídeo, atravessa o curvo e estreito rio Ljubljanica. Aí é a região central, é o centro histórico da capital.
São diversas praças, lojas, restaurantes, residências, tudo muito limpo e organizado. Ainda no centro histórico, vamos encontrar também a Catedral de Ljubljana, a Catedral de São Nicolas. Essa aí é a principal igreja da Eslovênia e a sede da Arquidiocese de Ljubljana. Possui arquitetura barroca com cúpula central e torres gêmeas, interiores opulentos, com mármores, estuque branco e dourado, afrescos e esculturas e paredes de bronze em homenagem ao Papa João Paulo II. Agora vamos falar de um elemento de destaque no país, que são suas forças armadas. As forças armadas da Eslovênia são a principal força de defesa no país. Desde o fim da Constituição, foi reorganizada como exército voluntário e profissional. Eles fizeram isso depois, da sua independência. Eles viram que tinham que focar mais na sua proteção. O comandante das Forças Armadas e chefe é o presidente da República, enquanto o comando operacional fica sob o controle do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. E a Eslovênia gasta cerca de 1,5% do seu PIB em defesa. Desde que se juntou à OTAN, militares eslovenos participam de missões de paz pelo mundo, principalmente em apoio às ações humanitárias. Entre diversas outras operações, o exército esloveno também participou de missões na Bósnia e Herzegovina, Kosovo e Afeganistão. Outro ponto de destaque, onde a Eslovênia investe bastante, é na cultura. Tem grandes nomes no cinema, ciência e tecnologia, literatura, como exemplo de Franci Prešeren, considerado o poeta nacional da Eslovênia, mas talvez onde a Eslovênia mais se orgulhe é na área da música. Na Eslovênia nasceram ou viveram numerosos músicos e compositores, incluindo o compositor renascentista Jakobs Galus, cujo trabalho teve grande influência na música clássica da Europa Central, e o violonista virtuoso Giuseppe Tartini. Durante o século XX, Bojan Adamic foi o mais influente compositor de trilhas sonoras, e Ivo Petric, um compositor de música clássica europeia. Esse prédio aí atrás é a famosa Academia Filarmônica da Eslovênia. Por não ser tão grande, em 1 ou 2 dias vocês conseguem conhecer os principais pontos de interesse da capital Ljubljana. Brasileiros para ir à Eslovênia não precisam de visto, e você pode conjugar esse passeio à Eslovênia junto com outros países como Croácia, Bósnia. Vamos terminando nosso tour de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Eslovênia, um pouco da sua história, a capital Ljubljana. E se vocês gostaram do conteúdo, por favor, deixem um like, compartilhem, deixem comentários e viajem, porque em algum lugar do mundo tem algo incrível só esperando por vocês. Obrigada por vocês terem assistido e aguardo vocês no próximo vídeo.